Saúdo o diácono Marcelo, que serve nesta liturgia, ele que tem seu ministério na Arquidiocese de Belo Horizonte, por ter familiares na paróquia Santo Antônio de Pequi. Estando lá nesses dias, aqui se faz presente entre nós, servindo nesta liturgia. De maneira especial, quero saudar os vigários forâneos que estão aqui no presbitério, se estendendo ali ao padre Rafael, que também é vigário forâneo, e juntamente com o padre William, coordenador diocesano de pastoral, auxilia o bispo mais diretamente no governo pastoral da diocese. Somos, com certeza, todos corresponsáveis em fazer acontecer a evangelização. E sabemos que ela está, em primeiro lugar, sob a responsabilidade do bispo, que compartilha essa responsabilidade com o seu presbitério. E aí também ainda nós temos distintas atribuições, ofícios, que são necessários, porque a sinodalidade, a comunhão e a corresponsabilidade se constrói todos os dias na vida e missão da igreja. Dessa forma, o bispo precisa ali mais diretamente contar com a colaboração do vigário geral, com a colaboração do chanceler, com a cooperação do ecônomo, com a cooperação do coordenador de pastoral, com a cooperação dos vigários forâneos, com a cooperação do padre coordenador dos presbíteros. Assim nós fazemos essa colegialidade em espírito de corresponsabilidade. E esses ofícios, muitas vezes, eles são, há uma certa, como que eu diria, uma certa circularidade, de tempo em tempo. Hoje está confiado a um, amanhã pode estar confiado a outro, porque é do seio do presbitério, realizá-los na vida da igreja diocesana. É esse que o assume, está mais diretamente envolvido e corresponsável com o bispo. Nesta liturgia da Quinta-feira Santa pela manhã, missa do Crisma, também chamado missa da unidade, essas leituras proclamadas nos ajudarão a adentrarmos na importância, no significado dessa liturgia. Cristo é o santificador. A igreja busca nele a sua santificação. Esta é a referência do que se realiza. Ele fala os mistérios divinos, que nos vêm através do sacerdócio de Cristo. Ele é o santificador da igreja, seu corpo místico. A igreja, seu corpo místico, é chamada a buscar nele continuamente a santificação. Os sacerdotes são, por excelência, no seio da igreja, povo eleito de Deus, os distribuidores dos mistérios divinos. E nessa santificação, para esta santificação, o povo de Deus precisa do ministério dos sacerdotes, que Jesus confiou aos apóstolos. E os apóstolos partilham esse sacerdócio com os presbíteros. E faz chegar ao povo para a sua que busca essa santificação a partir da Eucaristia e dos demais sacramentos. Então hoje nós também vamos abençoar os óleos, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos, vamos confeccionar e consagrar o crisma. Tudo concorre para a santificação do corpo místico de Cristo.
tudo vem dele para tornar, porque a cabeça é santa. Cristo, que é a cabeça desse corpo místico, é santo. A cabeça distribui santidade para o corpo todo. E para distribuir essa santidade que fecunda o corpo todo, nós temos o ministério dos sacerdotes e nós temos os sacramentos, para os quais, em primeiro lugar, os sacerdotes estão a serviço. Sempre na Eucaristia estamos rendendo louvores a Deus e buscando a nossa santificação. Isso não se faz diferente quando administramos outros sacramentos. Os sacramentos também, sempre pela graça que nos concede, nos faz buscá-los em atitude de louvor a Deus, pela obra da redenção realizada por Cristo. Que a graça de todos os sacramentos decorre desta fonte, da obra redentora. E a igreja não cessa de louvar a Deus pelo dom da sua salvação. Seja qual for o sacramento que formos realizar, nós estamos bendizendo a Deus pelo dom da nossa salvação em Cristo. E nos sentimos alcançados pela graça da redenção. Seja quando celebramos a Eucaristia, seja quando somos batizados, somos crismados, seja quando recebemos a Santa Unção, seja quando uma família constitui, um casal constitui uma família na graça do matrimônio, seja pelo sacramento da confissão, seja quando ordenamos um sacerdote. Sempre estamos bendizendo a Deus pelo dom da nossa salvação. E sentimos que essa graça nos alcança e opera na vida da igreja, no corpo místico de Cristo, do qual nós somos partes. A oração que rezamos antes de ouvir a palavra de Deus, as leituras, nós nos dirigimos a Deus dizendo que Ele ungiu o Filho com o Espírito Santo e o fez sacerdote rei, para Ele realizar a obra da redenção. E Ele nos faz participantes desta obra. Assim nós entendemos a segunda leitura que a igreja escolheu. A segunda leitura que nos veio do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos pecados. O Pai ungiu o Filho com o Espírito para que Ele realizar a obra da redenção, a obra da salvação. Na realização desta obra, o texto sagrado do Apocalipse nos lembra: por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isto é a obra da redenção. Todos nós tomamos parte desta obra e somos nesta obra e nesse reino o povo santo de Deus. Para isso que Jesus nos libertou do pecado com o seu sangue, como vamos celebrar nessa sexta-feira santa. Para sermos esse povo sacerdotal, esse povo santo, esse povo que busca agradar a Deus com a sua vida. Esta é a nossa missão, agradar a Deus com a nossa vida. E no seio desse povo, todos nós somos sacerdotes. Seja pelo batismo, o sacerdócio batismal, que nos dá a graça primeira, pela qual somos chamados a levar uma vida santa. Por isso que muitas vezes fala aos sacerdotes que às vezes o nosso defeito não é tardio. Às vezes não é de quando fomos ordenados padres e não entendemos a importância desse ministério na nossa vida. Às vezes o defeito está na origem. Nunca entendemos a grandeza do batismo na nossa vida. Às vezes não entendemos que o batismo nos fez parte do povo sacerdotal e santo, chamado a levar e a testemunhar uma vida santa no corpo místico de Cristo.
Que Cristo, que é a cabeça, santifica esse corpo. E nós, sacerdotes, somos chamados a oferecer mais na vida desse corpo. Porque sempre diz as orações da igreja, ao se referir ao sacerdote, diz que nós presidimos o povo. E a nossa primeira presidência no seio desse corpo místico, da vida da igreja, é presidir na fé e na oração. É presidir no testemunho de santidade. Este é o nosso primeiro compromisso. Tudo mais vem depois. Nada terá dignidade no nosso sacerdócio se tudo não brotar de uma vida santa. Do esforço de uma vida santa que serve de testemunho para o povo santo de Deus. Que nós o presidimos, né? Nós vamos primeiro, nós estamos na frente. E não podemos incorrer naquilo que Jesus disse sobre os fariseus. Podem até concordar com o que eles ensinam, porque eles estão ensinando os mandamentos de Deus. Mas o testemunho deles não pode ser imitado, porque o que ensinam não testemunham. Então, o importante é que a nossa vida esforcemos, em meio às nossas imperfeições e limitações, em meio às nossas pequenez. Não estamos livres, muitas vezes, do escândalo do pecado. Mas o nosso esforço, não obstante a nossa fraqueza e a nossa pequenez, é de dar o testemunho da santidade que o povo santo de Deus tanto precisa encontrar em nós. Assim, vou para a segunda parte do texto da primeira leitura, que também fala, porque aqui está prefigurado o que Jesus realiza. Então ele realizou na cruz, derramando o seu sangue, essa santificação. O que ele realizou a nosso favor? Sua descendência, eu os recompensarei por... Sua descendência será conhecida entre as nações. Os seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir, há de reconhecê-los como descendentes abençoados de Deus. Na obra da redenção nasce a igreja. Nós estamos nesses dias celebrando o ápice do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, o Filho de Deus que vem até nós, a sua vida tem uma continuidade ininterrupta até a sua ressurreição, até a sua volta para o Pai, quando Ele dá à igreja a mesma missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus realiza essa obra de santificação do povo, já prevista no Antigo Testamento, mas que agora, na obra da redenção, que o Pai ungiu o Filho com o Espírito para realizá-la. Nesta obra, todos nós estamos inseridos. Por isso o texto, prefigurando o que Jesus virá realizar mais tarde. Sua descendência será conhecida entre as nações. Nós estamos espalhados entre as nações. A igreja de Cristo está espalhada entre as nações. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós estamos presentes, ide pelo mundo inteiro. E seus filhos fixarão no meio dos povos. Então o cristão não define mais um espaço físico, geográfico para se estarem congregados. Mas eles estão presentes em todos os ambientes, em todas as realidades, em todos os continentes, em todas as culturas. Estão aí como fermento, estão aí como luz, para se fazer, para se deixar conhecer e ser reconhecido. Por isso a igreja não nos dá, quando somos batizados,
uma carteirinha de identificação de cristãos. Porque a nossa identificação de cristão precisa ser reconhecida e não dita. Quando temos que dizê-la, é sinal que não estamos bem na vivência. O importante é que o outro que está à nossa volta, no nosso ambiente, onde nos fazemos presente, seja nós sacerdotes, sejam os fiéis. Sejamos nós sacerdotes, sejam os fiéis. E ali sejam reconhecidos. Quem os vir há de reconhecê-los. Não precisa ser dito. Como descendentes e abençoados por Deus. Tudo que realizamos aqui hoje é em favor desta obra. Seja o sacerdócio ministerial, seja abençoar os olhos, confeccionar e consagrar o Santo Crisma. Para que a graça redentora de Cristo alcance todo o seu corpo. Se estenda sobre todo o seu corpo. Nós somos servidores desse povo. Na primeira parte da primeira leitura, e com o texto do Evangelho, que corresponde à primeira leitura prefigura em Isaías, e Jesus retoma o mesmo texto para falar da sua missão e dizer que hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. É a obra da redenção e a inauguração. Jesus instaura o reino. Esse reino foi instaurado e não foi interrompido. Então, todos os dias temos que reafirmá-lo nas realidades do mundo. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, para anunciar o ano da graça do Senhor. Aqui está a realidade do reino, o ano da graça do Senhor. Seria bom visitarmos no Antigo Testamento o significado deste ano da graça. O quanto ele era esperado por todos aqueles que por suas fraquezas, por suas dificuldades se tornaram cativos, se tornaram escravos. Tiveram que vender sua liberdade e sua dignidade para pagar uma dívida. Perderam todos os seus bens a troco de uma dívida, se tornando escravos. Jesus fez uma reparação de todas as dívidas da humanidade. Jesus fez a restauração do homem na sua dignidade originária, onde ninguém é chamado a ser escravo de ninguém, e muito menos ser escravo do pecado e da morte. A pior escravidão na vida é a escravidão do pecado e da morte. E é por esta escravidão que muitos outros se tornam escravos também, de ter os seus direitos negados e sua dignidade ferida. Quero acentuar nessas duas leituras, no ano da graça do Senhor, a proposta que o Papa Francisco nos faz. No próximo ano estaremos realizando o jubileu dos primeiros 25 anos do novo século e milênio, ano da graça. E o Papa quer que cheguemos a este ano como peregrinos de esperança. Este é o nosso lugar de igreja presente no mundo, e especialmente, muito particularmente, a missão nossa de sacerdotes. Nós que estamos revestidos do sacerdócio ministerial. Num mundo tão ferido na sua esperança, como sermos peregrinos de esperança? Como levar confiança às pessoas? Como levar o óleo da alegria para tantas pessoas machucadas e feridas? Esta é a nossa missão de sermos peregrinos de esperança. O nosso povo está cansado, o nosso povo está machucado, o nosso povo está pisoteado, o nosso povo está vivendo como ovelhas que não têm pastor. O nosso povo está precisando de pastores autênticos. O nosso povo está precisando de samaritanos, que os possam perceber os feridos e cuidar. Esta é a missão da igreja. Por isso, o bispo nesse dia profere com esforço a sua homilia, com o báculo, a mitra e todas as insígnias, dizendo da missão da igreja de santificar este povo e conduzi-los
e de cuidar amorosamente como pastor. O bispo não pode cuidar amorosamente de todo diretamente, mas ele divide esta missão com os seus sacerdotes. Tenho feito visitas pastorais e tenho pedido muito aos sacerdotes que se empenhem na evangelização das famílias, na evangelização dos jovens, que aumente na vida das comunidades os ministérios, porque ele não dá conta de fazer tudo sozinho, que intensifique a evangelização, que promova as pastorais do cuidado. Essas pastorais têm encontrado muita dificuldade entre nós. Quando fala de cuidar do enfermo, às vezes nós temos até dificuldade de sacerdotes que disponham a prestar assistência em um hospital, de sacerdotes que disponham a prestar assistência numa casa, numa unidade de prisão, numa casa de detenção, para prestar auxílio e apoio a quem está nas comunidades terapêuticas tentando vencer o drama do vício. Nosso povo está ferido. Fazemos muito, é claro, eu sei que as demandas, eu elogio e agradeço os nossos sacerdotes, mas peço que sejamos vigorosos, não façamos jogo de empurra, não tirem sorte para saber de quem é a responsabilidade. Sinta que a responsabilidade é de cada um, e sendo de cada um, todos nós somos corresponsáveis. Que tenhamos dificuldade na escala de atender um hospital, não porque não tem nenhum sacerdote, é porque está sobrando sacerdote ali disponíveis. Que os enfermos não precisem implorar de nós, receber as graças que ele busca no sacerdote, mas que o sacerdote se antecipe de ir até ele, para prestar a ele toda a atenção e cuidado, e tenha na vida da igreja as pastorais do cuidado que vão nos ajudando a fazer esse trabalho de maneira mais ampla, de chegar a todos os idosos e enfermos aos quais somos chamados a chegar, de forma missionária. Que estamos assistindo muitos idosos e enfermos, mas tem muitos idosos e enfermos desassistidos. Somos chamados a assistir os idosos e enfermos no domicílio, em suas casas e nos hospitais. A assistir as pessoas que estão na dependência dos vícios, em suas casas com a pastoral da sobriedade e também nas comunidades terapêuticas. Assistir as pessoas que estão no cárcere, com sua família que sofre em casa e com aquele seu que está no cárcere. A nossa missão é grande e desafiadora, mas nós não estamos sozinhos nem somos fracos para isso. A oração e o Espírito Santo são a nossa força. Nos entreguemos ao seu dinamismo e à sua força. Então, nas visitas pastorais, tenho motivado muito a intensificarmos essas ações. Precisamos ajudar o nosso povo a sentir que está participando do ano da graça do Senhor. Por mais que enfrentem suas aflições e suas dificuldades, não estão esquecidos. A igreja se mostra próxima, se mostra junto. Vem aí a campanha da fraternidade, vós sois todos irmãos e irmãs. E aqueles que estão feridos, muitas vezes, perguntam pelos seus irmãos. Onde estão meus irmãos? Me sinto sozinho, me sinto esquecido, me sinto abandonado. Todos sois irmãos e irmãs. O nosso povo também padece muito de preconceito e discriminação. São julgados pela sua identidade racial, pela sua orientação sexual, por ter ou não ter determinados estudos, pela condição financeira que tem ou deixa de ter. São muitos os preconceitos e discriminações. E nós não podemos, nós na nossa missão, somos chamados a ajudar a diluir essas realidades, para que o amor fraterno aumente e fortaleça entre nós, para testemunhar que somos todos irmãos e como irmãos cuidamos uns dos outros. Então eu trago essa primeira parte da reflexão, relacionando a esta missão do ano da graça do Senhor.
é o ano de libertação, é o ano de ser alcançado pela graça, é o ano de sair da servidão. Vi agora na quaresma o empenho dos sacerdotes ouvindo as confissões. Ali é o ano da graça do Senhor, para muitos é o tempo da graça. Podemos até ter algumas confissões um tanto rotineiras, mas quantas vezes, mas nem por isso todas elas é um canal da graça. Toda a confissão que nós atendemos é um canal da graça na vida daquele fiel. E muito particularmente para aqueles que às vezes estão muito tempo afastados da experiência da graça de Cristo na sua vida. Está escravo do pecado. E a confissão chega como o perfume da graça de Cristo que se instaura, onde o pecado sai e a graça produz os seus frutos. Ela chega com o perfume do amor de Deus, da misericórdia de Deus, restaurando esta pessoa de dentro para fora. Tudo isso faz parte do ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem. Este hoje permanece como está na carta dos Hebreus. O hoje é o dia da salvação. O hoje vai se repetir até o dia do juízo final. Tenhamos o maior empenho no hoje, não adiemos para amanhã. Façamos cumprir o hoje da graça do Senhor. E nós, sacerdotes, somos os primeiros a nos sentir alcançados por este hoje e testemunhar para o povo santo de Deus e ajudá-los a buscar esta graça. E na parte final da nossa reflexão, quero colocar o ano da oração. Hoje pude já pela manhã dedicar uma breve mensagem aos nossos sacerdotes, dizendo da oração. Jesus nos dá primeiro o testemunho da oração e nos chama a ser orantes. E aqui, querido sacerdote, vamos nos dirigindo na direção de, daqui a pouco, realizarmos a renovação dos compromissos sacerdotais. Esta oração constante na vida de Jesus será perguntada a cada um dos sacerdotes: quereis renovar os compromissos que, levados unicamente pelo amor de Cristo, assumistes perante a igreja com alegria no dia da sua ordenação presbiteral? Isso que vai ser perguntado. Quereis renovar hoje os compromissos da vida sacerdotal que foram assumidos, levados pelo amor de Cristo? Se não fosse pelo amor a Cristo, nós não teríamos abraçado esses compromissos. E manifestamos e assumimos esse compromisso com a igreja, porque a igreja é que nos comunica o sacerdócio ministerial de Cristo, dando nosso sim, a igreja depositou na nossa vida a graça desse ministério. E com alegria foi assumido no dia da nossa ordenação sacerdotal. Quisemos pôr ali a mão ungida do sacerdote, para que ele pudesse revisitar aquele dia, que foi marcado certamente por muita alegria. O dia que fomos ordenados presbítero, quem de nós não quer reportar a esse dia? Ver ali novamente nossas mãos sendo ungidas. Para que nossas mãos foram ungidas? A renovação que temos hoje é resumida, mas se voltamos ao rito da ordenação, lá está em primeiro: apacentar junto com o bispo o povo de Deus sob a direção do Espírito Santo. Hoje renovamos esse compromisso. Junto com o bispo, nós apacentamos o povo de Deus sob a direção do Espírito Santo. Cuidamos desse povo. Assumimos naquele dia o nosso compromisso de ser fiel na pregação da palavra, ensinar a fé da igreja. Assumimos o compromisso de, com zelo, celebrar a Eucaristia e os demais sacramentos para a santificação do povo de Deus. E assumimos igualmente nesse dia, é aqui que eu quero chegar, o dever de suplicar a misericórdia de Deus em favor do povo, sendo assíduos na prática da oração.
Este ano é o ano da oração que antecede o ano jubilar. Nós nos perguntamos hoje, queridos sacerdotes, que lugar a oração está ocupando na nossa vida? A oração tem ocupado um bom tempo na nossa vida? Perguntarmos um pouco sobre a quantidade e a qualidade da oração. Rezamos em boa quantidade todos os dias? Ou nós usamos aquelas desculpas que ser padre já é suficiente para ser uma pessoa de fé? Tenhamos cuidados com a presunção. Gostaria depois que lessem no Catecismo da Igreja Católica, a parte 5ª, que é a última. Lá nós temos mais ou menos 80 páginas, muito densas, ricas e fecundas, sobre a oração. E lá fala da presunção. Quando achamos que não precisamos tanto da oração. Aí está o risco do fracasso. Seja para o sacerdote, seja para o povo de Deus, na vivência e testemunho da sua fé. A presunção que não precisamos tanto da oração. Prescindir-se da oração é prescindir-se de ser alcançado pela graça. Porque a oração é que fortalece e amadurece a fé, que se torna canal para a graça de Deus. Tenhamos cuidado. O texto nos fala dos inimigos, do combate da oração e dos inimigos da oração. O combate da oração precisa ser feito todos os dias. Tem a chamada assídia, preguiça de rezar. O maior risco de um sacerdote é a preguiça de rezar. Assim como pode ter uma pessoa numa determinada função, ela pode ter preguiça de exercer aquela sua profissão, e vai se acomodando aos poucos. Um sacerdote que se deixa levar pela assídia, pela preguiça de rezar, pelo desinteresse de rezar, ele pode se tornar fraco e vir ao fracasso. Esta é uma ameaça. Então nós precisamos entrar no combate, porque assim como quem tem experiência de fazer atividades físicas, se você alonga muito o intervalo, o seu corpo está sempre indisposto a fazer os exercícios que você precisa fazer. É assim. Ou você faz com uma regularidade, uma frequência, ou seu corpo cai no sedentarismo, na acomodação e na preguiça. A mesma forma é na vida de oração. Quem pratica exercício físico vez ou outra, vai estar sempre indisposto a fazê-lo. Quem reza pouco, vai estar sempre indisposto para rezar. E pode chegar uma hora que o sedentarismo se instala. Pode chegar uma hora que a assídia se instala. Que a preguiça e o interesse de rezar se instala. E às vezes nos tornamos sacerdotes sem oração. Isso empobrece o nosso ministério. O outro inimigo citado, e talvez seja muito curioso dizer isso para os sacerdotes, mas vamos lá no catecismo: a falta de fé. O catecismo diz que temos que ficar vigilante contra a falta de fé. Pode ser que muitas vezes não rezamos porque não temos fé suficiente para rezar. Às vezes não temos aquela confiança da viúva persistente, que foi dizendo ao juiz: faça justiça por mim. Às vezes não temos aquela confiança de que quem bate a porta se abrirá. Às vezes achamos, a nossa fé é tão pequena, que achamos que aquela situação que se apresenta é maior do que a capacidade que tem a graça de Deus de agir sobre ela. E corremos o risco de não rezar por falta de fé, achando que aquela situação é maior do que a graça de Deus. Isso pode nos levar à falta de fé. Então, queridos sacerdotes, quis acentuar na primeira parte o ano da graça, a nossa missão de pastorear e cuidar, sobretudo dos mais fragilizados que esperam muito da igreja, esse cuidado, essa proximidade, essa presença como sinal do ano da graça do Senhor. E nessa segunda parte, o quanto a oração é importante.
Nós vamos agora renovar os compromissos da nossa ordenação. Nele está ser assíduo na prática da oração, suplicando pelo povo a Deus confiado e por nós também. O povo reza muito por nós, não tenho dúvida disso. Como é bonito ver as pessoas rezar por nós. Rezar por nós bispos, rezar pelos nossos sacerdotes. Vamos fazer eu gosto de uma oração que fala que o céu e a terra trocam seus presentes. Isso se reza no Natal, dizendo que o céu e a terra trocam presente. Deus nos manda o Filho e a igreja leva louvores a Deus. Isso é o acontecimento natalino. Então a oração na vida da igreja deve ser assim, trocar presentes. A oração é trocar presentes. O povo rezando pelos sacerdotes e o bispo e os sacerdotes rezando pelo povo a si confiado. Que nós possamos fazer esse caminho com todo vigor. Termino agradecendo os senhores sacerdotes pela dedicação, por se consumirem diariamente ali em nossas comunidades paroquiais, servindo o povo santo de Deus com o sacerdócio ministerial. Tudo que falei aqui pretende ser um apoio e um incentivo. Quem cuida precisa se cuidar. Sintamos primeiro que todo o cuidado que o povo precisa na vida espiritual, nós precisamos em dobro. Assim seja.